Olá, amigos, tudo bem? Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária e no dia de hoje contamos novamente com a presença do professor Luciano Alves dos Santos, que gentilmente nos atendeu o nosso pedido, vindo aqui para falar especificamente sobre a situação atual da economia, o novo auxílio que está por ser aprovado e por aí vai, seus benefícios e outros assuntos mais. Professor Luciano, novamente, obrigado pela sua presença. Eu sei que alguns meses atrás o senhor esteve aqui e a gente tinha a expectativa de que as coisas poderiam estar melhores quando o senhor voltasse aqui para ocupar esse espaço. Não é bem assim. Como é que está a nossa economia? Bem-vindo, professor, novamente. Muito obrigado pelo convite, né? Então, eu vejo que a nossa economia ela está num momento de retração, né? Mas essa crise ela está se demonstrando um pouco diferente assim das demais últimas crises que nós passamos no Brasil. Nessa crise, tem dados do Ministério da Economia que o brasileiro tem poupança. Então se espera uma retomada dessa crise, assim que for possível uma reabertura do comércio, principalmente a questão do turismo, quando tiver a vacina muito mais disseminada e as pessoas puderem, também ainda com certo cuidado, viajarem mais e puderem consumir bens que hoje, né, não podem, elas tendem a gastar mais. Então, a retomada da economia, por conta dessa poupança, diferentemente das outras crises que pegou o brasileiro sem poupança, pode fazer com que a retomada seja um pouco mais rápida. Mas o problema está sendo essa questão do empobrecimento que o comércio principalmente está passando e as indústrias em algum momento, em algumas situações, por conta de falta de insumos. E o comércio, né, por conta dos fechamentos que em algumas cidades do Brasil estão ocorrendo, né, não chegamos bem a uma situação de lockdown na maioria do país, mas estamos bem próximo disso, né? A esperança, né, professor, é a vinda da vacina para tentar equilibrar um pouquinho as coisas por aí. O senhor falou de poupança, mas já desde o início da pandemia os brasileiros vêm mordendo as suas economias para tentar sobreviver, mesmo com o auxílio que o governo colocou no mercado aí nos últimos meses e que se prevê seja renovado aí nos próximos dias. Sim. O auxílio emergencial foi muito importante para a economia. Em torno de 65 milhões de pessoas receberam o auxílio. Isso é um número bom e um número ruim ao mesmo tempo. Bom porque nós temos 210 milhões de habitantes aproximadamente no Brasil, então 65 milhões recebendo é um número alto. Mas isso também já preocupa, né? Preocupa por dois motivos. Possíveis fraudes nesse meio, né, que vimos muitas fraudes. Então, o que se fala? Que esse benefício até poderia ter sido maior se fosse pago somente para as pessoas corretas, né? E também a questão de que nós tínhamos muitos invisíveis que não estavam nem nos cadastros do Bolsa Família, né, e nem estavam numa situação que a Receita Federal os conhecia. Então nós tínhamos muito trabalho informal, isso já se sabia no Brasil, mas não se sabia também a extensão, né, desse trabalho informal, dos MEIs e tudo mais. E também nós tivemos pobres novos, pobres para fins legais, né, no sentido de que eram pessoas que estavam estabilizadas, que lutavam para viver, que tinham um certo dinheiro, uma certa economia, aquela para o dia a dia, para passar um mês. Mas a partir do momento que se fecharam escolas, então a pessoa que vendia coisas na frente da escola perdeu a sua atividade, né? Se fecharam cinemas, se fecharam várias atividades na nossa sociedade, transportes, escolares, isso, e por aí essas vai. Pessoas empobreceram. Então nós ou tiveram que migrar para outra função. Migrar para outra função. E aí está também a importância de outras coisas que já discutimos aqui, que eu já vinha falando, aquela questão da educação, de se colocar já na internet de alguma forma, né, de ter presença digital, de fazer já o seu mercado digital, né, que já havíamos conversado em outra oportunidade, agora se fez presente, se fez muito mais acelerado do que se esperava. Mesmo assim, professor, nós voltamos a esse assunto sobre as alternativas em função das ferramentas digitais, mas mesmo assim eu li ontem que só o Rio Grande do Sul conseguiu 27 mil vagas com carteira.
Sim. em janeiro. Sim. Então, isso é um bom sinal, apesar dos pesares. Sim, sempre é bom, né? O emprego formal, ele sempre ajuda na melhora da economia, são pessoas que estão se recolocando, mas o problema é que perdemos muitos empregos anteriormente. Então, claro, nós ainda estamos na questão, no negativo nessa questão dos empregos. Vamos ficar por um bom período. Com certeza. Até que essa retomada se esperava uma retomada em V, mas a gente está vendo uma retomada em U. Pois é. Né? E porque a gente vai ficar no baixo um tempo maior. Bom, a esperança, como eu falei anteriormente, é a chegada da vacina aí para que a gente possa enfrentar essa situação de uma forma um pouco mais tranquila. Mas o senhor falou há pouco sobre poupança. Isso é uma cultura do brasileiro, poupar, né? Sim. E sorte daquele que conseguiu poupar durante esse período, mas durante um período de vida do trabalhador. O senhor sabe que é uma situação interessante isso, porque a educação financeira não é o forte do brasileiro, da cultura do brasileiro. Até o brasileiro é conhecido internacionalmente por ser um povo que não tem poupança, que vive o momento, assim, não se preocupa com o futuro. As pessoas viram que a situação estava se recrudescendo, nós viemos de 2 crises anteriores em períodos próximos, então as pessoas começaram a criar já esse hábito a partir mais ou menos de 2006, 2010, por ali, ver, olha, se eu não tiver algum dinheiro para me garantir, eu posso ter problemas no futuro. Então, a partir dali se começou a criar uma certa cultura de poupança. E agora muita gente, o que pôde do auxílio emergencial, guardou. Né? Então, se tem dados mostrando que nesse momento da pandemia, né, aumentou um pouco o valor poupado. E muita gente também que ia gastar, como eu falei, que está com seus salários em dias, que está com a sua atividade, e até algumas atividades cresceram no online, muita gente que ia viajar não viajou e guardou esse dinheiro também. Né, que queria bens de consumo. Por exemplo, o mercado de carros de luxo teve um crescimento na pandemia. E as empresas estão, inclusive, parando de fabricar carros menores para investir no mercado de carros de alto luxo. Mas, de uma forma geral, o carro novo diminuiu, mas o seminovo aumentou. Aumentou e valorizou, justamente por causa disso, porque as pessoas estão tendo dificuldade de chegar no carro zero pelo valor, então o mercado de seminovos reaqueceu. Professor, um aspecto importante para a gente não ficar o nosso programa só falando de coisas ruins, mas acredito que você em casa esteja curioso até para saber, afinal de contas, o que eu posso fazer. O uso de ferramentas digitais é extremamente importante, mas algumas áreas se desenvolveram e tendem a crescer. Que áreas? E vamos lá, acredito que a educação é fundamental nesse momento. Sim, a própria educação não formal, ela cresceu nesse momento de crise porque as pessoas estão muito curiosas em saber o que fazer. Atividades na internet, pessoas que começaram a ter canais no YouTube de como fazer as coisas e ganhar dinheiro com a AdSense, né, que são as vistas, né? Então, mais ou menos a cada mil visualizações, o YouTube paga um valor que é em dólar para as pessoas e muita gente começou a ficar em casa e a fazer vídeos com seu próprio celular e a ganhar dinheiro com isso. Então, se descobriu um mercado. Se descobriu também, muita gente descobriu o Instagram como forma de ganhar dinheiro e também muitas pessoas começaram a vender coisas e oferecer, criar grupos e até oferecer para grupos de amigos no WhatsApp, né? Coisas que antes não se tinha essa prática e que, claro, depois da pandemia a tendência é que se mantenha e até se aumente, né? Professor, já que o senhor falou nisso, o que nós chamamos aí de pequenos negócios, que houve um crescimento significativo, ou seja, mais seguro nesse momento e vislumbra um futuro interessante, como o senhor falou. Então, essa é uma alternativa, descobrir o seu potencial, seja em que ramo for. Sim. Alimentação, acredito, seja uma área que cresceu muito. É a oportunidade de se valorizar os seus dotes culinários e a gente tem N exemplos aqui mesmo em Erechim. Sim. Esses pequenos negócios e até negócios que começaram já na internet, que não tiveram nenhum espaço físico, né? Porque eu vejo que os negócios que estão sofrendo hoje, em sua maioria, são aqueles negócios ainda que têm um espaço físico.
Os negócios que já começaram online, eles têm um custo menor, justamente por não ter esse espaço físico, e muita gente que ficou desempregada entrou nesse empreendedorismo porque não tinha outra opção. Então, aí também há o perigo dessa situação, né? Empreender pela necessidade, muitas vezes leva essas empresas a quebrarem antes do primeiro ano de vida. Então, se a pessoa opta por empreender e começa a despender esforços ali e começa a ver que o negócio está indo e ela começa a se especializar, e a educação que a gente falou faz parte disso. A URI tem várias pós agora online que pode permitir que essas pessoas também aprendam a fazer negócios, pós em administração, pós em contabilidade e em outras áreas também. Alguns profissionais liberais, como advogados, começaram a também vender seus serviços pela internet, treinar outros profissionais através também das redes sociais, fazendo e-books e vendendo. Então, a Amazon também foi outro negócio que cresceu bastante, as pessoas vendendo coisas na Amazon. O Mercado Livre, por exemplo, também as pessoas pegando suas coisas e mandando para todo o Brasil. Então, foi um despertar assim do negócio digital que eu acho que vai ser uma das grandes possibilidades de saída, principalmente para as economias até das pequenas cidades, porque no Alto Uruguai nós estamos vendo uma situação interessante, que o Alto Uruguai Erechim está crescendo e o Alto Uruguai está diminuindo, porque as pessoas migram para cidades maiores por falta de opção nas cidades menores. E essa economia digital permite que essa pessoa escolha onde morar. Dependendo do que ela faça, se ela vende um infoproduto, por exemplo, que não é um produto físico, é um produto imaterial, ela pode estar em qualquer lugar do mundo e vender seu produto. Mas não vai gerar renda e riqueza para onde ela estiver residindo, é isso que o senhor quer dizer? Não, ela pode gerar sim, porque se ela vai tirar nota, né, aí o ICMS tem que ser oficial, o ICMS vai render para o estado onde ela está morando, onde ela está trabalhando. Eu ainda li esses dias de que tem gente que abandonou a capital, por exemplo, para residir numa cidade do interior. Então, ele passaria a estar registrado naquela outra cidade. Depende do que ele faz, depende da atividade. Se ele é um profissional que precisa ter uma empresa, e se essa empresa faz prestação de serviço, aí o ISS ele vai pagar para aquela cidade onde ele está registrado, onde ele está morando, né? Se ele vai pagar ICMS, o ICMS vai para o governo do estado, mas uma parte reverte também para os municípios. Então, acredito que o quadro tende até a melhorar, mesmo porque a gente espera, e o governo prometeu agora para o mês de maio alguns milhões de vacinas. Eu acredito que isso aí tende a baixar. Só que nesse período onde não se deu tanta atenção assim, as novas cepas apareceram e justamente para acabar com as vidas humanas aí pelo país afora. Né? Sim. Essa questão da saúde foi uma questão um pouco complicada e até controversa, né? Pela questão de que o governo federal não pôde, por conta de decisão do Supremo Tribunal Federal, fazer a gestão direta. Na verdade, a gestão ficou tripartite, ficou União, Estados e municípios. E aí isso causa uma certa confusão, porque às vezes nós estamos vendo essas brigas, né, de estados com a União, de prefeituras com os estados. O estado quer fechar, a prefeitura não quer, e aí então nós estamos vendo essa confusão e isso atrasa os processos. Até dá para dizer de salvar vidas. Outra situação também que está acontecendo é que o Brasil demorou um pouco para entender a gravidade do coronavírus, mesmo vendo como estava na Europa, tendo mais ou menos quase em torno de 4 meses para se preparar para o que vinha, né, perdeu esse tempo. Então isso foi também lá no início um problema sério. E também a maneira como as pessoas começaram a tratar o vírus, não se preocupando tanto e não se cuidando, né? Porque também tem uma questão social envolvida nisso, não é só o governo, é também a sociedade. A gente viu que na primeira oportunidade, também pelo cansaço de estar fechado, muita gente assim que pôde, a gente viu isso agora no carnaval, que não houve o carnaval, houve o feriado de carnaval, e as pessoas, muitas que puderam, foram para a praia, viajaram, e muita gente cansada do lockdown não se cuidou. E aí podemos ver que nós estamos enfrentando esse momento de alta de infecções justamente por esse momento ali que as pessoas se deram mais um pouco de liberdade, e isso não foi um fenômeno que aconteceu só no Brasil, aconteceu na Europa também, em Portugal foi no Natal e no Ano Novo, as famílias foram se visitar, e aí depois do Natal e do Ano Novo
deu um estouro na Europa, que tinha filas de ambulância nos hospitais. Tanto que tem países como a Itália, por exemplo, que a gente soube hoje, que está tudo fechado. Sim. Inclusive as escolas. Sim, inclusive as escolas. Então isso é não uma certeza, mas uma alternativa, uma dúvida que nós temos e continuamos com muitas dúvidas, afinal de contas, o que abrir, como atender, porque os negócios acontecem diretamente, na grande maioria das vezes. Sim. E o comércio sente muito por isso. Sim. Não só o comércio, mas a indústria está parcialmente fechada, outras atividades, enfim, e aquele abre e fecha, deixa todo mundo na dúvida, todo mundo nervoso. Então, nesse momento, eu acredito, o professor quer manter a calma também, né? Eu vejo que nós estamos enfrentando 3 crises, na verdade, ao mesmo tempo, né? Uma crise que é essa crise sanitária, né? Uma crise de saúde. Uma outra crise que é mais velada, mas estamos enfrentando também, que é uma crise psicológica. Tem muita gente adoecendo psicologicamente por estar fechado. Essa questão do medo, isso prejudica muito o emocional das pessoas. E também nós estamos vivendo essa crise financeira nesse momento também. Então é um momento histórico assim pelo qual a nossa geração, e na verdade nos últimos 100 anos praticamente, nós não havíamos passado nada igual. Então, baseado nisso, professor, nós dependemos muito de juros, inflação, etc. E a gente falava até antes da nossa gravação de hoje aqui. O que prever daqui para frente? Sim. Como controlar a economia? Como administrar melhor essa situação? É justamente isso que o governo federal está tentando e também se pergunta. Uma das formas que se está tendo é fazer esse novo auxílio emergencial, né? Porque se sentiu muito quando se terminou o auxílio, né? Houve um reempobrecimento, né, das famílias, um recrudescimento das compras, né, em relação ao mercado, né? E aí também as empresas estão precisando de um auxílio. Esse auxílio emergencial do governo, ele não é para as empresas, é para as pessoas, né? E agora estão vindo linhas de crédito do governo. O governo do estado de São Paulo está anunciando 100 bilhões de reais para microcrédito, para tentar alavancar essas empresas pequenas que conversávamos, né, antes, que estão sofrendo muito, para fazer empréstimos para essas pessoas com carência mais alongada, ou seja, demorar mais para começar a pagar a primeira parcela, com juros muito baixos. É praticamente um dinheiro quase dado para as pessoas para que esses negócios pequenos não fechem, porque se perde empregos. Se fecha um pequeno comércio, se perde 2, 3 empregos. Se perde um comércio médio, já se perde 10, 12, 15 empregos. E essa economia menor, a micro e pequena empresa, essa é a economia que emprega, né? A grande parte dos empregos no Brasil hoje estão em micro e pequenas empresas, que são efetivamente as que mais estão sofrendo nesse momento. Então, o senhor falou do governo de São Paulo. Sim. Ainda não está definido esse microcrédito para todo o país. Não, o governo federal... Mas os bancos têm uma política específica disso, né? Sim, tem, mas assim... Não com juros... não com juros tão baixos, não com um alongamento para recebimento da primeira parcela. Não deixa de ser um perigo também, porque daqui a pouco eu fico pendurado com mais um financiamento. E aí pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, sei lá, eu ainda não vou ter condições de começar a acertar isso. Foi o que aconteceu na primeira parte da pandemia, né? Lá por março do ano passado, né, houve essas situações, muitos empresários, né, contraíram dívidas, né, com o intuito de manter seus negócios funcionando, e aí chegou o momento de começar a pagar, recrudesceu a pandemia. Né, piorou a situação ainda mais do que estava quando ele pegou o empréstimo. De forma, assim, rápida. Inesperada e, não digo inesperada, mas muito rápida. Sim, muito rápida. Mais rápida porque essas cepas novas, inclusive, elas infectam com uma velocidade maior e com uma gravidade maior. E também, outra questão interessante é que no início da pandemia havia uma preocupação muito grande com as pessoas idosas que eram quem estavam sofrendo, e com comorbidades, que eram as pessoas que estavam sofrendo mais com os riscos de morte, né, que a pandemia causava.
E os jovens não estavam tão preocupados naquele momento. E agora, nesse momento da pandemia, essas cepas matam também pessoas jovens e pessoas sem comorbidades. As UTIs hoje estão lotadas de pessoas jovens. Nós já temos casos muito por perto aqui de jovens que perderam a vida, justamente, quem sabe, foram jovens que não tomaram os devidos cuidados até aqui. É bem possível, é bem possível. Claro, contaminação por vírus, assim, não dá para dizer que se esteja livre, mesmo com todos os cuidados, sempre há um pequeno risco de acontecer uma infecção, né? Se assim não fosse, né, os profissionais de saúde não pegariam o vírus, né, inclusive no ambiente hospitalar, porque o ambiente hospitalar é um ambiente extremamente controlado, né, e houve muita infecção nesses ambientes, inclusive controlados. Então não dá para dizer que alguém esteja livre, mas o interessante é que, assim, se a nossa sociedade, como algumas sociedades no mundo, se cuidasse mais, respeitasse, não um lockdown, porque não chegamos a ter um lockdown agora nesse momento, mas cuidasse mais quando saísse, para que saísse, como fosse feitas as atividades, evitar as aglomerações desnecessárias, porque às vezes no transporte público é uma aglomeração que é necessária no sentido de que não há outra opção, às vezes, para aquele trabalhador, né? Ele não tem como, você vê imagens do metrô do Rio, metrô de São Paulo, né? Então aquela pessoa, ela precisa trabalhar, ela precisa sobreviver, então ela vai se expor àquele risco. Mas eu digo, quando não há necessidade de exposição a esse tipo de risco, né, deveríamos nos cuidar mais, né? É o caso das festas clandestinas e encontros às escondidas, né? Que isso, porque se você embarca num ônibus, você vai estar provavelmente de máscara, higienizado com álcool em gel, etc. Mas numa festa não tem álcool gel e não tem máscara. Não. E tem música alta, proximidade, é isso, o vírus adora esse tipo de ambiente. Sim, com certeza, é de fácil disseminação, né? E eu falo do transporte porque daí não tem a questão do distanciamento. O distanciamento e o local aberto, né, tendem a melhorar, a diminuir, né, melhorar a chance de sobrevivência, ou seja, diminuir a questão da transmissão, né? Professor, assim, andando já para os nossos 3 últimos minutos aqui, na sua opinião, quais são as incertezas ou certezas desse nosso quadro de hoje? O que nós podemos... É claro que a nossa expectativa é que as coisas melhorem rapidamente, assim como o contágio está sendo de forma rápida. Mas a certeza maior, com certeza, é a chegada da vacina. Mas, enquanto isso, a gente tem que se cuidar. Mas, em termos econômicos, em termos até sociais, se o senhor quiser comentar, o que nós temos de certo ou incerto a partir de hoje? Sim, certeza não se tem muita de nada, tendo em vista que essa melhora e piora depende de muitas questões, né? O controle da epidemia em si, ele é muito complexo. Então, claro, a vacina é a principal aposta, né, dos governos e das economias no mundo, né, não só a brasileira, né? A vacina vai permitir a imunização e a imunização vai permitir a retomada. Se também espera, e até o governo brasileiro foi a Israel, mandou uma missão para verificar alguns medicamentos que já estão desenvolvendo medicamentos para o tratamento do Covid, que seria até melhor do que a questão da vacina, essa questão dos medicamentos, mas tudo está em fase de teste, inclusive as vacinas estão em fase de teste, a gente está aplicando vacina de uma maneira que anteriormente essa pandemia não se aplicaria, né? Nessa fase de teste, fase 3, fase 4, já saía aplicando vacina, né? Ela demoraria muito mais. Então, está tudo numa situação de muito empirismo, a gente está testando e fazendo. Estamos no tempo do achômetro, isso, né? Então não se tem muita certeza, mas o que se espera, e aí já se pode constatar que países que intensificaram a vacinação começaram a diminuir muito a questão da infecção. Então a vacina já nos dá uma certa certeza. Com a vacina, né, o povo, grande parte vacinado, nós vamos ter a economia retomando. E principalmente quando nós tivermos as pessoas que estão no mercado de trabalho, né, as pessoas mais jovens vacinadas, o que ainda vai levar um certo tempo no Brasil, pelo tamanho do Brasil, né, pela quantidade de pessoas que nós precisamos vacinar aqui.
e que é... nós estamos achando que a nossa vacinação ela está lenta, mas o Brasil, eu vi um dado que é o 6º país que mais vacinou no mundo. Mas, claro, as populações dos outros países, né, na grande maioria, são muito menores. Então, por isso que a gente olha e parece tão lento, mas o problema é que todo mundo está querendo vacina, a gente se atrasou um pouco, o Brasil se atrasou um pouco em relação à vacina, e a compra, a negociação, e isso fez também com que as nossas campanhas de vacinação demorassem um pouco mais. Mas a vacina, por enquanto, tem sido a nossa única chance, a luz no fim do túnel para retomar as atividades de maneira normal, porque também a própria vacina não garante que a pessoa não 100%. Vai infectar, né? Mas pode garantir que não se tenha os hospitais lotados, porque essa é a grande preocupação. Agora estamos chegando num momento que talvez nessa semana ou na semana que vem não tenhamos mais insumos para entubar pessoas, não tenhamos mais oxigênio, né, e não tenhamos mais leito, né? Então pode chegar o momento de escolher quem vive e quem morre. Professor, não era dessa forma que a gente queria encerrar o nosso programa, com uma notícia mais alvissareira, mas enquanto isso, meus amigos aí de casa, vamos nos cuidar, usar máscara, álcool gel, evitar aglomerações, deixa a sua festinha de lado por um bom tempo, enfim, vamos nos comportar mais. Esse é o segredo para que a gente enfrente essa situação de forma assim mais positiva. Professor, novamente o nosso agradecimento especial pela sua presença aqui no programa Expressão Universitária e esperamos logo convidá-lo novamente para o senhor vir só com boas notícias. Sim, ok? Assim obrigado, também professor. Espero. Muito obrigado. Obrigado, professor, novamente. Obrigado a você aí de casa que semanalmente nos prestigia aqui no Expressão Universitária. Até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.